os teus olhos, peça ao Senhor, diga a Ele, converse com Ele, que Ele possa falar ao teu coração nesta manhã. Oremos ao Senhor. Querido Deus, aqui estamos diante de Ti, Senhor, clamando pela Tua misericórdia, pelo Teu poder, agradecidos que somos, Senhor, por todos esses testemunhos que ouvimos nesta manhã, por estas palavras, Senhor, que aqui foram já faladas, entoadas, Senhor. Ó Deus querido, eu te agradeço por tudo que o Senhor já tem feito nesta manhã, mas neste momento, Senhor, a qual, Senhor, vamos meditar sobre a Tua palavra, que o Senhor possa dar entendimento, graça, sabedoria, Senhor. Usa-nos nas Tuas mãos, Senhor, como um vaso, um canal de bênção, Senhor, na vida dos Teus servos. Eu te peço, confiante na Tua palavra e no Teu grande e riquíssimo amor, desde agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos para a palavra do Senhor. Lá para o livro de Romanos, capítulo de número 5. Como nós estamos estudando Romanos, vamos dar continuidade. Falamos no domingo passado sobre a questão da justificação, que se não fosse Cristo, nós não seríamos salvos, estaríamos condenados. E agora o apóstolo Paulo, já no capítulo 5, a partir do verso 12, ele vem mostrar como tudo aconteceu e por que era necessário que Cristo viesse. Que Cristo viesse resgatar esse povo, resgatar essa multidão, para receber essa salvação. Mas vamos para Romanos capítulo 5 e o verso de número 12. E deixa a sua Bíblia aberta, que hoje nós vamos correr bastante livros aí. Bem? Diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Só até aí por enquanto, depois nós vamos continuar. Quando nós lemos esta passagem, você vai perceber que o apóstolo Paulo está demarcando, ele está colocando um limite e dizendo justamente que por um homem entrou o pecado no mundo. E se nós pararmos para analisar dentro do texto, parece até haver uma certa contradição, porque quando nós estudamos dentro da teologia, dentro da palavra, estudamos a história do homem, nós vemos que Paulo está se referindo justamente nesta passagem a Adão. E parece que tudo indica que foi de Adão para frente, não é? Mas quando você para e realmente começa a analisar, você percebe que está mais além daquilo que muitas vezes está apenas escrito, ou descrito, vamos assim dizer. Porque quando você olha lá atrás, quando você vai lá para Isaías capítulo 14, Ezequiel 28, que se refere a uma civilização mais antiga que Adão, que viveram há milhões de anos atrás, você percebe justamente que o próprio Lúcifer foi ele que acabou abraçando o pecado, não é? Porque, vamos lá para Isaías, eu falei que vocês iam usar muita Bíblia hoje, então vamos lá. Isaías capítulo 14, e o que nós vamos ler se refere a uma passagem, ou mesmo uma história, antes ainda da história de Adão. Diz assim, no capítulo 14, e o verso de número 11, diz assim: já foi derribada no inferno a tua soberba,
com o som dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então, quem é esse a quem se refere? Lúcifer. Ele estava aí já justamente. Vamos ler agora lá em Ezequiel 28, para que a gente não tenha dúvida. Ezequiel 28, verso de número 13, que se refere ao mesmo ponto. Ezequiel 28, verso 13. Estavas no... Ou seja, quando nós lemos lá em Isaías que ele caiu do céu, mas antes dele cair do céu, ele estava no Éden. E muitas vezes as pessoas se pegam nisso dizendo: não, Lúcifer estava lá no céu, e ele caiu em pecado no céu. No céu não existe pecado. A realidade, ele estava no Éden, ele estava aqui na terra, e ele resolve subir. Quando ele resolve subir, Deus já corta a soberba dele e já lança ele para baixo. Ou seja, ele não pode, no céu não entra pecado. Até um lembrado que canta assim: no céu não entra pecado, tristeza, luta, nem dor. Aí a cara. Ou seja, não entra nada disso lá no céu. Então ele estava no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônico, topázio, diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. E a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido. Então ele era um querubim. Para proteger te estabeleci. No monte santo de Deus estava. No meio de pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em... Ou seja, quem dá o início à iniquidade? Quem dá o início ao pecado? Quem é? Lúcifer. Ele dá o início. Então, está vendo como parece que há uma certa contradição pelo que Paulo está dizendo? Paulo diz que entrou o pecado no mundo através de quem? De um homem. Mas calma aí. Acontece que o Lúcifer, ele era um anjo, um querubim. Lúcifer tem filhos? Tem os Luciferzinhos por aí? Tem uns que são filhos dele, mas são adotados, porque ele mesmo não consegue procriar. Uns se dizem filho deles por aí. E às vezes até aqueles que acham que não é, também são. Ele é o único pai, ele é o pai da mentira. Ou seja, ele então dá o início ao pecado. Quando você olha essa civilização do passado, isso muito antes ainda de Adão, ele já estava no Éden, o Éden já existia, Deus havia colocado ele ali, e você percebe que houve uma soberba no seu coração. Deus havia colocado para que ele pudesse ajudar, ou mesmo como coloca aí, ó, no verso de número 14. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabelecer no monte santo de Deus. Ou seja, ele foi colocado para proteção, ou seja, proteger os homens que ali já habitavam. Pode ver que ele colocava por terra as nações. Então já haviam nações, já haviam seres humanos já criados nesta época. Então Lúcifer estava ali, Deus havia colocado, ele se corrompe e ele pensa: vou subir ao mais alto céu, não é? Só que ele esquece de um porém, e uma das coisas que a gente percebe, que quando o pecado entra no ser humano, ou entra em qualquer ser,
torna essa pessoa sem conhecimento, ou se torna uma pessoa ignorante. Vamos imaginar, como eu até comentei esses dias na aula de teologia, como até falei para alguns irmãos, que a pergunta que se fizeram para mim no tempo passado foi: Deus existe? E eu pergunto para vocês: Deus existe? Existe? Vocês têm certeza disso? Se eu falar que não existe? Quando o rapaz chegou e disse: você acredita que Deus existe? Eu falei: não, Deus não existe. Ele já chegou com esse pensamento, já para querer me pegar em alguma coisa, eu já fui antes que ele. Você não acredita que Deus existe? Eu falei: não, Deus não existe. Como assim? Você não é pastor? Eu falei: sou pastor. Ué, e para ser pastor não tem que acreditar em Deus? Eu falei: eu creio em Deus. Ah, então ele existe. Não, ele não existe. Mas como que você acredita? E você não acredita que ele existe? Porque quando eu falo que ele existe, eu estou colocando isso na matéria. Eu estou colocando materialização no Deus. É como se eu estivesse criando ele. Porque quando ele vem à existência, eu estou criando. É como se, por exemplo, eu falasse: ó, isso aqui é Deus, esse padrão branco aqui é Deus. Ou seja, ele existe agora por quê? Porque eu criei. Ele só vai à existência se for criado, vai ser matéria. O Deus a quem eu sirvo, ele é o dono da existência. Então ele não existe, ele é e sempre será. Ele está acima da existência. E eu creio que ele me deu a existência. Eu creio que ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Quando eu falo existe, eu estou minimizando, eu crio um deusinho qualquer. Não, ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. Ele é. Quando você foi jovem, no passado, foi criança, você fala assim: quando eu era criança, não é? Quando eu era, por quê? Porque é tempo passado. Você já viveu. Deus, ele não diz. Quando Deus era com o povo, não, ele sempre é. Para ele não tem tempo. Para ele não existe contagem de tempo, porque ele é o tempo. Então, se hoje eu posso dizer: Deus está conosco? Sim, não é? Mas ele também está conosco há 10 anos atrás. Amém? Para ele é indiferente o tempo. Por isso que a Bíblia diz que para ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um, porque o tempo é dele. Ele é e acabou. Então eu não posso deixar ele miniaturizado, porque ele é muito maior que isso. E aí no apóstolo Paulo ele deixa bem claro, lá em Romanos capítulo 1, dizendo: viu, ninguém terá desculpa dizer: eu não sabia que Deus existia, eu não sabia que ele era, porque todas as coisas criadas por ele mostram e apontam que ele é. Amém? Então, quando eu olho para você, quando eu olho para o meu irmão, quando eu olho para a minha irmã, quando eu olho para uma criança, eu sei que Deus, ele é. Ou seja, ele é vivo, ele é eficaz em todos os pontos e todas as coisas. Ele é. Amém? Então acontece que, como ele é soberano, como ele é tudo, porque ele é eterno. E quando eu falo eterno, não tem início e não tem fim. Ele é eterno. Como um aluno me perguntou esse dia na aula: professor, quem é Deus? Aí eu falei: meu Deus, eu estava ensinando sobre os seres humanos, ele me pergunta quem é Deus. Aí eu parei a aula e falei: agora eu vou explicar quem é Deus. Deus, ele é. Ele é soberano. Mas quem é o Pai de Deus? Como é que ele veio? Como é que ele existe? Eu falei: olha, Deus, ele não tem um pai, ele não tem uma mãe, ele não precisou nascer. Por quê? Porque ele é eterno. Ele não tem começo, ele não tem fim. Quando eu faço começo e fim, isso somos nós. Um dia eu nasci, um dia eu vou morrer, se não vier o arrebatamento. Ou seja, tudo tem um começo e tudo tem um fim. Mas Deus não, ele é eterno. Aí o menino disse assim para mim: mas professor, eu não consigo entender isso. Eu falei: nem eu, filho. Nem eu. Aí ele falou: mas como assim? Sabe por quê?
Deus, Ele é eterno. Eu nunca vou alcançar o pensamento de Deus, porque eu sou uma criatura dele. Quem sou eu para analisar o Criador? Quem sou eu para dizer quem é Ele? Porque eu sou uma criatura dele, eu não tenho como especificar ou como dizer, porque Ele está acima de qualquer pensamento. Como pode a criatura questionar o Criador? Aí ele olhou assim para mim e disse: é verdade. Nossa, professor, ó, abriu a minha mente. Deus, Ele está em tudo. Ele está em tudo. Está no seu respirar, está no olhar do seu irmão, está no olhar da matéria. Em tudo que você olha, você vê Deus presente. Aleluia. E Ele é tão maravilhoso e tão glorioso que ainda está dentro de nós. E Ele nos ama a tal ponto que vive dentro de nós e ainda nos orienta. Você ainda ouve a voz dele, aleluia. Você ainda sente a presença dele. Se Ele é eterno, Ele não tem começo. E se Ele não tem começo, Ele também não tem fim. Olha como o pecado torna a pessoa ignorante. Satanás, o Lúcifer, resolve: eu vou subir ao mais alto céu. Vamos imaginar o seguinte: vamos dizer que aqui o chão era onde estava a terra. Vamos imaginar que aqui já é o 12º céu, o 12º andar do céu. E para Lúcifer seria o ponto final de Deus. O que ele pensou? Eu vou subir, vou atravessar todos os céus, vou subir acima das estrelas. Quando ele se refere às estrelas, está se referindo aos anjos de Deus. Ele já queria ser o mais top de todos os anjos, o top da galáxia aqui. Queria subir. Quando ele pensou: vou chegar até o último ponto onde Deus está. Deus está aqui? Sim ou não? Sim. Mas ele fica só aqui? Ele está aqui? Está aqui? Está aqui. E se eu continuar subindo? E se eu for para lá? E se eu for para lá? E se eu descer? Aí o salmista é capaz de dizer: para onde esconderei eu de vós? Se eu subir ao céu, tu aí está. E se eu descer ao mais profundo, aí o Senhor me vê. Não tem como. Mas o pecado é tão ignorante que deixou Lúcifer ignorante. Ele pensou: vou subir até lá e vou me tornar como ele. É possível? Não. Vocês são mais inteligentes que ele. Ou seja, quando ele pensa em subir, Deus corta as asinhas dele e desce. E daí ele desce até tanto planeta no universo. Podia ter caído em Marte, em Júpiter, em qualquer outro lugar, ou até quem sabe em outro universo. Não. Cai aonde? A tal dia que Jó está sofrendo, passando lá, quer dizer, Jó está glorificando a Deus, fazendo as suas ofertas ao Senhor. Aí Deus se apresenta, aí lá vem Lúcifer. Daí Deus pergunta: de onde você veio, Lúcifer? De rodear e passear pela terra. Tanto planeta, tanto lugar. Por que ele perturba aqui? Porque aqui tem uma coisa muito importante, algo que tem muito valor, e ele quer estragar. Sabe quem é esse valor? Sabe o que é importante? Você. Para Deus você é muito importante, e o inimigo quer estragar tudo. Não permita. Continue sendo fiel ao Senhor. Continue andando na presença do Senhor. Bem, e quando ele pensa em subir, Deus então corta as suas asas e ele desce. E ele cá vem ficar. Ou seja, ele é pecador. Ele pecou. Só que ele não consegue transmitir o pecado. Ele não consegue fazer com que esse pecado vá para frente. Por quê? Morre nele. Não tem como, porque ele não tem como se procriar ou ter filhos ou qualquer outra coisa. Ele não vai conseguir mais adiante. Ou seja, o pecado não está na terra, o pecado está nele. Deu para entender? Tranquilo? O pecado ficou preso nele. Com o passar do tempo, abra sua Bíblia no Salmo 104.
estava aqui na terra, isso há milhares de anos atrás, quando ele cai para a terra, não só destrói o mundo em si, a civilização que aqui havia, como também havia muitos seres humanos que já seguiam Lúcifer, acreditando que ele fosse alguma coisa, acreditando que ele fosse um Deus, ou quem sabe um deusinho. Já estavam seguindo ele. Então, quando cai na terra, depois lá você vai ver isso em Isaías, Deus acaba com toda a raça existente do planeta. Esses que morreram, que acreditavam em Lúcifer como um Deus, eles perderam os seus corpos, perderam as características de corpos e se tornaram os demônios. Demônios não são anjos caídos. Anjos caídos estão presos, porque quando Lúcifer sobe, ele ainda faz a cabeça de alguns anjos que eram menor de patente que ele, ainda faz a cabeça deles, fala: não, se eu subir, eu vou dar mais poder para vocês, vou dar mais autoridade para vocês, vou fazer com que vocês tenham um lugar melhor. Ou seja, sempre ele usa o mesmo plano, sempre ele usa a mesma estratégia, e a gente besta cai na mesma história. É ou não é? Ele cai e leva consigo ainda alguns anjos. Para provar esta verdade, está lá em Judas, verso 6. Deixa Salmo 104 aí, mas abra agora lá em Judas, verso 6. Conforme eu vou lembrando, eu vou falando. Lá no livro de Judas, um pouquinho antes de Apocalipse, Judas, verso 6. Depois vocês vão ler também a mesma passagem em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Diz assim: aos anjos que não guardaram o seu principado, ou seja, a primícia que Deus havia dado, eles eram principais, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Ou seja, esses anjos caídos, eles não estão soltos no planeta. Somente Lúcifer está solto, junto com os demônios. E pode ver que os demônios, eles têm o desejo de entrar em corpos. Por quê? Porque eles já tiveram corpos. Pode ver que quando Jesus vai expulsar um endemoniado gadareno, a primeira coisa que eles pedem: deixa-nos entrar nos corpos, porque eles precisam de corpos para sair de um lugar para o outro. Então eles são serviçais a Satanás. E aí Jesus libera, eles entram dentro dos porcos e depois eles jogam os porcos dentro das águas. Aí o que ocorre? Então esses demônios não são anjos caídos. Os anjos caídos estão presos, mas eles vão ser soltos. Isso a gente vai ver lá em Apocalipse, quando, lá no capítulo 9, se não me falha a memória, Deus vai entregar a chave a Lúcifer e diz: pode soltar os seus amigos lá. Vai soltar isso já na grande tribulação. Se um anjo caído já faz um estrago no planeta como está, imagine soltando os milhares que eles têm. E aí o pior ainda, tem mais 4 que estão presos, que têm patente maior que a de Lúcifer, também serão soltos. Então, quando eles forem soltos, o planeta vai virar um caos. Mas nós não precisamos nos preocupar. Por quê? Já estaremos na glória com o Senhor. Amém? Vocês creem que vão subir no arrebatamento? Não se preocupe, irmão, se vai entrar coronavírus no Brasil, se não vai. Isso tudo é passageiro. Mas pode matar, irmão. O meu viver é Cristo, mas o morrer é ganho. Ou seja, o morrer é Cristo e o viver é ganho. Ou seja, enquanto eu estou vivendo, eu estou ganhando para Cristo. Mas se eu morrer, se os meus olhos fecharem aqui, por isso a certeza de salvação que nós precisamos ter. Eu não sei o amanhã, mas hoje eu preciso ter certeza. Hoje eu tenho certeza que se fechar os meus olhos aqui, eu estarei com o Senhor na glória, amém? E espero encontrar os irmãos lá também. Quando chegar lá, dizer: ó Senhor, estava tudo comigo lá no Instituto. Amém? Ou seja, os anjos caídos estão presos. Aí, como eles estão presos, eles não podem ser soltos, vão ser soltos só já na grande tribulação. Então, quando Lúcifer cai, como Jesus mesmo disse:
eu vi Lúcifer caindo como um relâmpago na Terra, ou seja, acabou com o planeta, matou a civilização que havia. Os seres humanos que o seguiam acabaram se tornando demônios, mas haviam aqueles que não seguiam, que alguns reis, alguns príncipes, alguns que cuidavam de nações, não aceitaram seguir Lúcifer. Eles assim, a Bíblia diz que morreram com honra no seu jazigo, ou seja, foram enterrados com honra. E um dia também nós os encontraremos. Por quê? Eles morreram acreditando que haveria um Salvador. Eles acreditavam que realmente Jesus um dia viria, que o Messias um dia viria. E todas essas raças então foram extintas. Beleza. Salmo 104 e o verso de número verso 29, 104, 29 e 30, diz assim: escondes o teu rosto e ficam perturbados, se lhe tiras a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Ou seja, Deus extinguiu. Aí agora nós vamos lá para Gênesis. Gênesis capítulo 1. Estou falando rapidinho porque a hora voa. E contar toda a história bíblica em 15, 20 minutos é difícil. Ou seja, o Espírito de Deus é que cria e faz com que haja uma renovação na terra, amém? Então vamos lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso lá no princípio, lá no começo. Milhares e milhares de anos depois vem o verso 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Por quê? Quem caiu aí para destruir tudo? Lúcifer. Ele foi lançado, houve uma destruição. Daí você vai dizer: mas por que a Bíblia não conta essas histórias anteriores? Por que não conta as civilizações do passado? Por que não conta toda a história, para que a gente não tivesse dúvida? Quantos livros tem a Bíblia? 66. Não precisa levantar a mão, não precisa responder, tá? Fica só no seu pensamento. Quantas vezes você já leu ela inteirinha? Imagine se tivesse mais 10 dessa. Por exemplo, que o apóstolo João disse assim: olha, lá no final do capítulo do Evangelho de João, ele diz assim: olha, se fosse se escrever tudo que Jesus fez, tudo que Jesus começou a ensinar, tudo que Jesus operou, penso eu, de João, não caberiam livros no mundo que pudesse escrever tudo. Se um só desse tamanho a gente já não lê. Aí acho que Deus, quando começou a pensar, vamos mandar um livro, aí os anjos podiam dizer: Senhor, vai ter brasileiro lá, então vamos dar uma diminuída. Vamos dar uma diminuída, vamos colocar só o que é importante. Eles não gostam muito de ler, não. Eles não lêem nem manual para ligar um equipamento. Mas amém, vamos lá. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Olha que interessante. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vocês acabaram de ler Salmo. Quem é que vai trazer a vida novamente? O Espírito, não é? O Espírito já está nas águas. Ele vai fazer com que novamente venha se formar. Bem, só que já tem abismo, já tem trevas. Ele vai criar vida no planeta que está no caos. E justamente este caos foi causado por Lúcifer. E agora os demônios. Só que Deus não vai tirar Lúcifer, também não vai tirar os demônios, porque eles estão preparados para o julgamento final. E Deus então faz uma separação entre as trevas e a luz. Deus agora começa uma nova criação, um novo processo, uma renovação do planeta. O que eu acho lindo, isso é uma mensagem para nós agora.
A tua vida pode estar um caos, a tua vida pode estar arrebentada, a tua vida pode estar dizendo que não há mais solução, totalmente tomada por trevas. Mas se o Espírito de Deus entrar sobre a tua vida, haverá renovação, haverá vida, haverá mudança, haverá transformação, porque Ele renova, e quem faz, quem cria, é Ele. É Ele que faz. Podemos estar no maior caos, Ele transforma, Ele liberta. Aleluia. Tanto isso é real quando você ouve os testemunhos. Alguém podia dizer, mas olha, eu era criminoso, eu estava na bebida, eu estava jogado na sarjeta, eu não valia nada. Mas Cristo me libertou, aleluia. Cristo libertou, Cristo transformou. Esse é o Espírito, é Ele que faz a transformação. Bem, Deus agora, vocês vão observar, não dá tempo de ler, Ele começa então a transformação, o planeta se desenvolver, coisas gloriosas começam a fazer, até chegar no verso 27, que diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ou seja, Deus acabou de criar o homem e uma mulher. Esquece Adão aí, esquece Eva, tá? Aguenta a mão aí. Por quê? Vocês vão ver que Adão e Eva é um pouquinho diferente. Deus acabou de criar um casal. A Bíblia não fala o nome. Eu vou colocar um nome provisório, tá? João e Maria. Deus colocou lá o casalzinho João e Maria. Nesse primeiro planeta, nessa primeira renovação, desse plano, desse projeto, e isso é tão glorioso. Olha o que Jesus diz. Vamos lá em Provérbios capítulo 15. Não, Provérbios capítulo 9. Provérbios capítulo 9. Quando eu falo para os irmãos que contar a história do verso 1 de Gênesis e o verso 2 leva mais de um ano, vocês percebem que realmente tem muita coisa. Só isso tudo que eu estou falando para vocês, às vezes pode ser algo que você fala, meu Deus, nunca tinha ouvido isso. Não se preocupe, está tudo escrito. Olha o que diz aí no capítulo 8 de Provérbios. E o verso de número 31. Folgando no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Então o planeta foi criado, foi colocado um casalzinho lá, e Deus, Jesus agora, como Ele é a sabedoria, está dizendo, olha, e eu gostava de estar com os filhos dos homens. Quem são os filhos dos homens? As crianças. Gostava, e quando se fala nessas delícias, principalmente a palavra no hebraico, quer dizer, gostar de brincar. Imaginou isso? Jesus descendo com a própria sabedoria para brincar com as crianças, porque as crianças são sábias. A gente que se torna ignorante por causa do pecado, mas as crianças são sábias. E eles desciam para brincar com as crianças. Já imaginou que coisa gloriosa? Que coisa linda? E aí ele descia, e olha só o que diz o verso 32. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção e não a rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Ou seja, Jesus descia, a própria sabedoria, vamos assim colocar, descia, gostava de estar com os homens e orientava, dava sabedoria, para que pudessem caminhar de forma correta. E diz assim, porque o que me achar, achará vida, e alcançará a favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Então, ou seja, o que a sabedoria está fazendo? Orientando a população para servir ao Senhor, para caminhar. Mas havia lei? Não. Havia uma criação, a orientação de Deus, e dizendo, se vocês seguirem o meu caminho, façam, ou seja, está mostrando o caminho que deve se andar.
Agora abra sua Bíblia lá no Salmo 14. Salmo 14, do verso 1 em diante. Disseram os necios no seu coração: não há? Têm-se corrompido e fazem abominável as suas obras. Não há ninguém que o faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Gente, para um pouquinho para pensar. Estava a sabedoria orientando. Agora, o que aconteceu? Se desviaram todos. Quem você acha que ajudou nisso? Quem você acha que ajudou nisso? Ele não tem como transmitir o pecado, mas para orientar para o mal, ele é craque nisso. Sim ou não? Ele não consegue injetar o pecado, mas ele orienta para que a pessoa peque. Só que, como a sabedoria estava lá orientando, e agora Lúcifer do outro lado, nós vamos dizer, mas por que Deus permitiu? Entra aquela palavra linda e maravilhosa: livre-arbítrio. Deus, ele não quer que você faça as coisas por obrigação. Deus, ele não aceita obrigação. O que ele aceita é que você faça as coisas com amor. Com amor. E para fazer com amor, eu preciso ter escolha. Eu posso fazer ou eu não posso fazer. Não aquela situação, você tem que fazer. Deu para entender? O livre-arbítrio, você tem o direito de escolher. Deus então dá essa liberdade. E o povo parece que gosta de fazer o que é ruim, o que é mal. E diz aí, ó, verso de número 3: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há ninguém que faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão. Eles não invocam ao Senhor. Ou seja, se desviaram, se afastaram. Só que agora, vamos voltar lá em Gênesis. O planeta novamente não se torna um caos, mas está caminhando para o caos. Deus então, na sua infinita misericórdia, olhando para esse povo, vamos chamá-los de gentios? Amém? O povo que está do lado de fora, eles estão errando, estão falhando, mas não existe uma lei, não existe um ponto que alguém possa dizer, olha, vocês vão ser todos condenados. Não. Aí Deus então resolve colocar a lei, colocar o processo para que isso funcione. E o primeiro projeto dele está lá em Gênesis capítulo 2, para que isso tudo volte a funcionar. No verso de número 7. Olha como há uma grande diferença. Capítulo de número 2 de Gênesis, verso de número 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Espera um pouquinho. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 27, diz que Deus criou. Se ele criou, é diferente de formar. Criar é ele fazer aparecer através do seu espírito, cria, surge. Do nada ele faz acontecer. Mas agora, formar é ele pegar o pó da terra, fazer com as suas mãos e preparar o ser perfeito. Qual é o plano de Deus? Qual é o projeto de Deus? Que este ser perfeito agora consiga, quem sabe, resgatar quem está do lado de fora. Por quê? Se a presença de Deus ficou difícil deles entenderem, o Lúcifer conseguiu fazer o seu trabalho. Agora, se Deus fizer um homem perfeito, imagine se Adão, perfeito como era, chegasse diante do povo e dissesse, olha, é necessário ser servo de Deus. Eu sou homem e o sirvo.
façam o mesmo, poderia orientar e, quem sabe, resgatar esse povo. Deu para entender? Só que Deus também precisa pôr esse homem à prova. Esse homem também precisa ter escolha. Coloca o homem, ele formou o homem, diz aí, e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Verso 16. E ordenou o Senhor Deus o homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora nós temos uma lei. Deu para entender? Agora entrou a lei, agora entrou o projeto. Deus coloca para Adão: Adão, você pode comer à vontade, todas as árvores, até a árvore da vida. Se ele comesse da árvore da vida, ele teria vida eterna. Poderia ganhar alguém das nações e dizer: coma e tenha vida eterna. Estaria disponível, estaria pronto, mas Adão está sendo preparado ainda. Deus então cria a mulher. Vocês vão ver aí justamente no verso de número 19, verso de número 21. E o Senhor então cria a mulher, no verso 22, entrega a ele. Agora uma coisa que vai acontecer: temos um casal perfeitos, concorda? Em plena virtude do espírito, da alma, estão em perfeição diante de Deus, dentro de um jardim fechado, no qual os outros não podem entrar, que Deus havia preparado isso. Agora, olha só, verso de número, no capítulo 3, verso de número 3. Verso de número 2, desculpa, capítulo 3, verso de número 2. E disse a mulher a... Quem é essa serpente? Quem é? Lúcifer. Enganou a serpente, fez a serpente ir até o jardim, falou: ó, engana a mulher lá, faz isso por mim. Lá vai a serpente, boca aberta. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. A Eva está dizendo: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Espera aí, o que Deus havia dito para Adão? Que não era nem para tocar no fruto? Que era para não? E por que a mulher está falando que não pode nem tocar? Quem que orientou ela? Quem que orientou ela? Adão, só pode ser ele, não é? Eu acho que Adão pensou: se eu falar que a gente pode só comer, ela vai querer tocar. Então, ó, não pode nem tocar. Já está aumentando a história. E é através disso que a serpente a engana. E aí, eles comem do fruto, acaba fala assim, essa inocência que havia neles, e a partir do momento que comem do fruto, percebem que estão nus. Olha como deixa ignorante, porque agora havia uma lei. Ele desobedeceu. Se desobedeceu é pecado. Agora Adão assumiu a dívida. Ou seja, ele pegou agora o pecado. O pecado agora está nele. O pecado está nele. Mas ainda há uma solução. Ainda há uma solução. Se houver arrependimento. Aí Adão então pega umas folhinhas de figueira, se cobre juntamente com a mulher. Ouve Deus chegando no jardim. E Deus é tão misericordioso que Deus ainda fala: Adão, onde estás? Deus não sabe tudo? Ele não conhece todas as coisas? Deus, ele é misericordioso. Ele podia, se fosse como nós, podia já pegar pela orelha, levar para de fora e falar: agora você vai apanhar. Não? Fez o que não era para fazer. Não, Deus é misericordioso. Ele espera que o homem reconheça o seu erro. Adão, onde estás? E Adão se esconde aonde? Atrás da árvore. Escondidinho. Dá para se esconder de Deus? Já deixou o pecado nele ignorante. Aí ele se aparece: Senhor, me escondi de ti. Por que se escondeu?
É porque estava nu. Quem mostrou para você que estava nu? Comesse do fruto ou não? Não. A culpa é de quem? O que Deus queria ouvir de Adão? Sim, Senhor, eu comi do fruto. Me perdoe. Toda a história da humanidade estaria nada. Ele assumiu o pecado. E joga a culpa em quem? Em Deus. Ele joga a culpa em Deus. Ele não culpa a mulher. Olha o que diz aí, ó. Vamos lá. Verso de número 12. Então disse Adão: a mulher que me por companheira, ela me deu da árvore e comi. A culpa é de quem? Ou seja, ele poderia dizer: a culpa é minha? A culpa é do Senhor que eu pedi mulher. Eu pedi? Não pedi. O Senhor me deu. E ela me fez comer. Ela obrigou, amarrou, ele jogou a maçã. Maçã? Maçã? Não, era uma jaca. Não sabemos qual era o fruto. Então, assim, na Bíblia não fala qual era. Ou seja, ele comeu porque ele quis, mas ele não reconhece. Ele culpa. Aí Deus vai para a mulher: comesse do fruto? Pegasse do fruto? Olha o que a mulher disse. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A culpa agora é de quem? Ela assumiu. Se a mulher tivesse se arrependido, gente, como a história do mundo seria diferente? Como seria diferente? Se a mulher soubesse a sabedoria que ela tem, mas graças a Deus não sabe. Aí, soubesse o poder que tem, passou para a serpente, mas a serpente Deus nem questiona. Por quê? Porque ela não tem alma para a salvação, ela é espírito de vida, então Deus apenas já joga a condenação para ela. Agora a coisa mudou, porque agora Adão assumiu a dívida, não só dele, mas de todos que estavam ali. Deu para entender? Porque agora havia uma lei, e Adão desobedeceu. Aí Deus tira ele e joga ele para o povo que está do lado de fora. Agora todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Acabou. Adão, não só por ser um pecado pessoal, mas ele acabou mostrando que todos pecaram e já não podem mais fazer parte da glória de Deus. Mas Deus ainda assim dá uma motivação. Olha só, verso de número 14, verso de número 15 do capítulo 3 de Gênesis: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás ao calcanhar. Espera aí, estão dizendo que a semente da mulher virá alguém que vai pisar a cabeça da... Ou seja, a promessa de uma solução. Ou seja, a promessa de salvação. Agora vamos voltar lá para Romanos. Só 2 versos, olha tudo que eu tive que explicar. Vamos lá. Vamos ler de novo o verso de número 12 do capítulo 5. Agora vocês vão entender. Olha o que diz: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo. Agora vocês entenderam por quê, não é? Por causa de Adão, porque agora ele estava sob a lei. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei, porque os seres do lado de fora podiam dizer: mas espera aí, quem falou que era errado? Mas agora, através de Adão, eles podem dizer: não, realmente, agora é a lei, agora está o processo. Olha o verso 14: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de... Entenderam? Ou seja,
A semelhança, ou seja, quem estava do lado de fora pecou como Adão pecou? Não, mas agora está sobre todos. A condenação é todos, porque todos pecaram, mesmo que não pecaram como Adão, mas o pecado acabou sendo levado, o qual é figura daquele que havia de vir. Ou seja, esse Adão é a figura do que virá. Por quê? Porque é dessa geração que Deus vai fazer nascer o seu filho. Dessa geração que errou mesmo debaixo da lei, agora mesmo debaixo da lei, o seu filho virá para consertar todas as coisas. Amém? Verso de número 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Ou seja, quantos que pecaram? Olha que interessante. Abra sua Bíblia agora em Hebreus, capítulo de número... Deixa eu achar aqui. Hebreus, capítulo de número 9, verso de número 24 em diante. Olha o que Hebreus diz. Porque Cristo, capítulo 9, verso 24 de Hebreus. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como um sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Ele está fazendo uma comparação em que o sacerdote, todo ano, teria que ir lá, lembra quando aconteceu com Moisés, depois que foi feito lá a Páscoa e tudo mais? Todo ano, o sacerdote, ele se purificava, ele pegava o sangue do cordeiro que havia sido morto e espargia o sangue sobre o altar para que houvesse a purificação do pecado, ou seja, para que Deus fizesse vista grossa. Só que o cordeiro não salvava? Porque o cordeiro, o animal, ele é feito de, vamos colocar, corpo e espírito de vida. O homem ele é feito de corpo, alma e espírito de vida. Eu vou colocar assim, depois você me questiona na aula de teologia. Aqui não. Ou seja, o homem ele é uma trindade. Por isso que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Somos três partes. Mas o animal é feito apenas de duas. Por mais que matasse o cordeiro, ainda ficávamos devendo. Deu para entender? Então o cordeiro ele era sacrificado todo ano. Mas agora o Hebreus está dizendo que Jesus, quando veio, esse é o cordeiro perfeito. Por isso que João Batista podia dizer: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Ele é feito de corpo, alma e espírito, e ele não pecou. Oh, glória! Então agora o próprio Hebreus está dizendo: ele veio e ele não precisa ir todo ano, porque apenas um sacrifício só, ele já leva todo o pecado. Verso 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O que ele está querendo dizer? Se não fosse assim, na primeira geração de homens, Jesus teria que morrer. Na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta. Ou seja, Jesus teria que morrer em várias gerações. Mas aí o Hebreus ele diz: mas agora, nos nossos dias, ele veio. E quando ele morre pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, para trazer esse resgate, para trazer esta salvação, ele não faz apenas no nome de uma geração. Ele não faz apenas pela geração adâmica, não, ele faz por todas as gerações, aleluia.
desde a primeira que foi profetizado, ele morreu em nome de todos, aleluia. E a Bíblia diz, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, aleluia, os fez filhos de Deus. Oh glória! Éramos filhos dos homens, mas através dele agora somos chamados filhos de Deus, aleluia. Volta lá em Romanos agora, verso 17: porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só. Quem? Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Oh glória! Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, aleluia. Para que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh glória! Fomos resgatados, fomos justificados, aleluia, quando eu creio neste Cristo, não só eu, mas quantos muitos atrás virão, aleluia. Você já imaginou quando chegarmos lá na glória? Encontrarmos desde a primeira geração e soubermos toda a história. Por isso que lá em Provérbios, depois no capítulo 10, você vai ver a sabedoria dizendo o seguinte: lá naquele dia eu vou preparar uma grande mesa, uma mesa tão farta, onde vocês receberão a sabedoria, o conhecimento. Eu vou estar assentado. Jesus disse que naquele dia ele também vai estar junto de nós, só que ele não estará sentado à mesa. Você estará sentado à mesa, amém? Mas ele não. Ele com uma bandeja de sabedoria vai chegar até onde você está. Se alimente, meu filho. Se alimente, minha filha. Coma. Aleluia. Você merece. Você venceu. Você conquistou. Aleluia. Porque você creu no meu sacrifício. Aleluia. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça e a misericórdia do Senhor. Aleluia. Eu não posso deixar de ler. Abra lá em João, capítulo de número 14. Glória a Deus, aleluia. Jesus bendito. Só o Senhor mesmo, Jesus, aleluia. Olha o que ele diz no verso número 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Ou seja, desde o momento que entrou o pecado no mundo, chegou Jesus e a graça veio. Quando eu e você cremos nele, já temos uma casa preparada por ele, aleluia, e estaremos junto dele para sempre, amém? E como diz o apóstolo Paulo, e agora justificados, aleluia, para reinar com ele, porque onde estávamos condenados à morte, agora teremos vida e vida abundante, aleluia. Vamos entrar agora, olha que coisa mais linda. Estávamos condenados, lembra que nós falamos que somos seres criados, temos um começo e temos um fim. Fomos criados, mas agora, através de Cristo, não teremos mais
fim. Por quê? Porque faremos parte da eternidade junto com Ele. Aleluia. Irmão, tudo aqui é passageiro. Tudo aqui passa. Por que se preocupar? Por que perder noites de sono? Por que ter dor de cabeça? Aqui tudo vai passar. Mas acredite, confie nele. Você alcança a salvação com Ele. Aleluia. Você é justificado por Ele. E quando subirmos e estarmos com Ele, vamos viver eternamente debaixo da sua graça, do seu amor, da sua virtude, do seu poder, da sua unção. Estaremos junto com Ele cada dia, cada momento. Imagine quem teve o privilégio de receber Jesus na casa naquela época, em dar a Ele algo de comer, em fazer algo por Ele, como aquela mulher que lavou-lhe os pés, aquela que ungiu a sua cabeça, que puderam fazer isso por Ele enquanto Ele estava aqui na terra. Agora, quanto mais nós, quando estivermos com Ele naquela glória, aleluia, Ele fará por nós, aleluia. Então faça o seu melhor por Ele aqui na terra, faça o que você tem de melhor, adore a Ele, louve a Ele, glorifique a Ele, porque Ele te justificou, aleluia. Já não somos mais condenados, já não somos caminhantes no inferno, mas somos caminhantes para a vida eterna com Ele, aleluia. Eu te convido a ficar em pé agora, aleluia.